Bom dia, louvamos a Deus pela sua vida que nos acompanha todos os sábados. Nós oramos e fazemos votos pela sua prosperidade neste final de semana. Por falar em bênção, já participou da nossa campanha Vamos pro Rema Rio Doce? É muito fácil de você participar, confira no vídeo. Para participar é muito fácil. Primeiro é necessário que você se inscreva no canal do programa Reinar em Vida no YouTube. Depois curtir a página do nosso programa e também curtir a página do Rema Brasil Rio Doce Olinda. Convide um amigo seu para assistir a aula do Rema Rio Doce, usando a hashtag Vamos pro Rema Rio Doce. Detalhe, se você tem menos de 16 anos, mora em outro estado ou já fez o Rema, se você ganhar essa promoção, você pode transferir para uma outra pessoa que esteja apto a desfrutar desse maravilhoso presente. Vamos conferir agora o Momento Rema, que hoje é com a diretora do Rema Brasil em Boa Viagem. Lembre-se que são 6 unidades à sua disposição, você pode escolher a que for mais conveniente para você. Mas não deixe de fazer o Rema, porque tempo de preparação não é tempo perdido. Bom dia, queridos. Meu nome é Cinélia e eu estou aqui para falar um pouco a respeito do Rema de Boa Viagem, no qual eu sou diretora atualmente. Esse Rema de Boa Viagem foi o primeiro do Recife e a primeira turma foi formada em 96. O Rema ele mudou as nossas vidas, a minha vida, a minha família. Quando eu vim fazer o Rema, eu só tinha 2 meses de convertida. Então, assim, para mim foi um crescimento muito extraordinário e maravilhoso. Então, você que é novo convertido também pode fazer o Rema, porque vai ser um upgrade na sua vida. Então, eu te convido a fazer o Rema aqui em Boa Viagem. Nós temos uma estrutura de 2 salas para primeiro ano e segundo ano, como também nós temos salas para sua criança. Então, sua criança, ela vai aprender a palavra de Deus, vai crescer nos ensinamentos do que diz a palavra de Deus, ensinar o filho a verdade que liberta. Porque o Rema, ele ensina esta verdade que liberta, essa verdade que vai libertar a tua vida. Eu vejo o Rema como se você entrasse em um quarto escuro. E o Rema na vida de uma pessoa, ela acende a luz e te mostra o que está fora do lugar e o que está errado. Então, a partir do momento que você conhece essa palavra, que conhece o Rema, onde nós temos professores capacitados para ensinar verdades a você, que vai mudar por completo tudo aquilo que precisa ser mudado, o crescimento vai ser extraordinário na tua vida. Então vem fazer o Rema conosco aqui em Boa Viagem. Nós estamos no endereço na rua Tenente Domingos de Brito, número 300. Aqui em Boa Viagem, na saída 6 do Shopping Center Recife. Ou liga para nós, 3463-8554 ou 3466-4370. O Rema mudou a minha vida. Maravilhoso saber que temos 6 unidades à nossa disposição aqui no Grande Recife. Se você ainda não fez sua matrícula, ainda há tempo. Ontem começaram as aulas no Rema Rio Doce, mas a primeira matéria é toda aberta. No próximo bloco, nós teremos o quadro Abrindo o Verbo. Lembra da Priscila Laranjeira, que esteve conosco há 15 dias? Já já ela estará aqui comigo nesta cadeira. Fica conectado conosco, que você vai ser ricamente abençoado.
Estamos de volta com o programa Reinar em Vida, dessa vez no quadro Abrindo o Verbo, novamente com a presença de Priscila Laranjeira, que é autora de um livro maravilhoso que nós indicamos em nossa igreja, que é Como Implantar, Desenvolver e Manter Grupos Pequenos Fortes e Saudáveis. Olha, você precisa adquirir esse livro, nós vamos conversar um pouco sobre esse título hoje e eu tenho certeza que a sua igreja não será mais a mesma. Se você ainda não implantou grupos pequenos, você vai entender o porquê que essa estratégia é tão efetiva neste Abrindo o Verbo. Priscila, maravilha ter você aqui conosco mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer e o privilégio é meu. Ah, que maravilha. Vamos então direto ao assunto. Como que nós podemos fazer, né, a igreja que está nos acompanhando e que não tem grupos pequenos, qual é o processo para implantar e por que é importante implantar grupos pequenos em sua igreja? É importante implantar porque você amplia o leque da igreja. O que acontece no pequeno grupo? Pastoreio mútuo, evangelismo por amizade, discipulado e crescimento exponencial, crescimento numérico de uma forma tremenda na vida da igreja. Quem não quer ver a igreja crescer? Todo mundo, principalmente os pastores. Mas mais do que os pastores, quem quer ver a igreja crescer? O Senhor Jesus. Por quê? Porque aí a gente resgata vidas para o Senhor. Não é nada complicado implantar pequenos grupos. Basta você treinar e capacitar alguns líderes. Identifique os líderes. Identifique os possíveis líderes. Comece com os membros da igreja. Faça pequenos grupos realmente. Nada de começar um grupo com 15, 20 pessoas. Comece com 6, 8, 7 e um bom líder ali trabalhando junto. Os encontros são nos lares. Você pode estruturar os encontros numa mesma casa, sempre o mesmo anfitrião, ou um rodízio de casas à disposição. O pequeno grupo se reúne para compartilhar a palavra de Deus. Lembre-se, onde estivermos reunidos, o nosso foco, o nosso alvo é compartilhar Jesus, é compartilhar a palavra de Deus. Então, o pequeno grupo começa como? Liderança e alguns liderados, sob a orientação do pastor titular da igreja. Essa visão é uma visão transformadora. Vem de Deus. E, Carol, não tem nada de novo, não. Já vem desde sempre, do início da igreja, lá na igreja primitiva, já haviam pequenos grupos. Priscila e Áquila, como é que chama outras? Ai, desculpa, fui falar meu nome, né? Priscila e Áquila, a própria Dorcas, essas pessoas abriam suas casas para receber a igreja, para receber pequenos grupos. E o que eles faziam ali? Compartilhavam a palavra, tinham comunhão em tudo. E na Bíblia fala assim, na multidão dos que creram era só um coração. E todos repartiam o que tinham. Então, no pequeno grupo não tem erro, não. Você está ali, você é pastoreado, você desenvolve relacionamentos significativos, firma laços de amizade que duram para uma vida inteira e traz pessoas para ouvirem a palavra de Deus de uma forma inclusiva, diferenciada, amigável, divertida, porque o pequeno grupo também tem quebra-gelo, tem tempo do lanche. E como é que a gente estabelece relacionamentos significativos? Geralmente em volta de uma mesa, né? Então não é difícil implantar, não. Maravilha. Então, se alguém ficou com alguma dificuldade, pode adquirir o livro da Priscila e vai ficar um pouco mais fácil, com mais detalhes. Mas eu quero também tirar uma outra dúvida, porque eu conheço alguns pastores que implantaram, mas se perderam um pouco no processo de manter e desenvolver. E eu sei que a chave para isso é a multiplicação. E eu quero que você converse com o nosso telespectador um pouco sobre esse quesito, esse processo de multiplicação, para que haja verdadeiramente o crescimento numérico. Tá, na minha opinião, são duas coisas que atrapalham a multiplicação. A primeira, eu já falei um pouquinho, é falta de liderança. Então, quando você implanta o pequeno grupo, você já coloca um líder para cuidar daqueles membros ali. Mas você não trata de formar um novo líder. Então, para multiplicar, você tem que ter um outro líder para o outro grupo. Multiplicação é um se transforma em dois. Não é divisão, mas é multiplicação. Então, liderança. E a outra coisa que faz com que os grupos muitas vezes não se multipliquem é que eles esquecem do objetivo principal do pequeno grupo, que é ganhar e trazer pessoas novas, ganhar pessoas e trazer essas pessoas para Jesus. Os novos fazem o grupo crescer, aumentam a igreja. Então, ao exemplo anterior, se você tem 7 pessoas no seu pequeno grupo e agora você está com 14, se você tem um novo líder, um vice-líder, um potencial líder, você pode multiplicar em 2.
Segredo para multiplicação: liderança, liderança e liderança sempre. E evangelismo, porque se você não ganhar almas e não trouxer novas pessoas para a igreja, não tem como multiplicar. E a gente percebe que é uma visão realmente estabelecida pelo Senhor Jesus, porque depois que ele foi assunto aos céus, como que a obra dele poderia continuar se ele não tivesse levantado líderes, se ele não tivesse levantado pessoas? Por isso que nós da Verbo Rio Doce, né, assim como a Priscila, acreditamos nessa estratégia. E nós queremos nos colocar à disposição para ajudar você que está nos assistindo. Indicamos também o livro da Priscila e eu creio que isso é uma poderosa ferramenta, né, estratégia de grupo de comunhão em crescimento, de grupos pequenos, de célula, para trazer Jesus de volta, porque eu sei que ele virá quando toda a terra estiver verdadeiramente evangelizada, pelo menos conhecedora do seu nome, e essa ferramenta, ela é realmente transformadora. É verdade, Carol, e mais importante, os tempos urgem, o tempo está acabando. Essa estratégia de pequenos grupos é para os nossos dias. Nós estamos querendo e precisando nos relacionar. Estamos procurando relacionamentos virtuais, relacionamentos irreais. Na vida do pequeno grupo e na vida da igreja, os relacionamentos, além de significativos, são verdadeiros. Porque, sabe, a base desses relacionamentos é o Senhor Jesus. E Jesus é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que nos enche de esperança, que nos renova, que nos consolida, que nos fortalece. Então, invista em pequenos grupos, vale muito a pena. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação, foi maravilhosa. Se você deseja levar a Priscila para o seu evento, para a sua igreja, os contatos dela aparecem aí embaixo na sua telinha e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoada, assim como nós fomos em nossa conferência de líderes em janeiro. Até hoje o pessoal está comentando sobre como foi influenciado pelo amor, pela maneira simpática, né, que ela tem de passar a palavra, cheia de unção, cheia de ousadia. Eu tenho certeza que o seu ministério precisa receber essa porção. Priscila, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Carol. Privilégio. Fique agora com a palavra de Deus através do pastor Cleone Filho. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra nesse programa que eu sei que tem alcançado a você e a sua família, tem transformado sua vida, dos seus familiares, esse programa maravilhoso que é o Reinar em Vida. E eu gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito do conhecimento das Escrituras. É bem verdade que nós precisamos ter conhecimento, né, a respeito de diversas coisas na nossa vida, mas o conhecimento a respeito da Palavra de Deus, ele nos dará a base para os outros tipos de conhecimento. Eu sei e posso citar como exemplo, se você deseja ser um advogado, você vai estudar, você vai se capacitar, você vai a uma faculdade. Se você deseja ser um médico, você vai fazer da mesma forma. Se você deseja ser um arquiteto, você também vai proceder de igual modo. Então você vai buscar um conhecimento que é um conhecimento intelectual, que é um conhecimento natural. E eu quero te dizer, o conhecimento que a Bíblia passa a respeito das coisas de Deus, concernente ao ser humano, esse conhecimento é um conhecimento espiritual, que até mesmo nos fortalece e nos impulsiona a realizar nossos sonhos e até mesmo exercer toda e qualquer profissão que porventura você deseja, você que está nos assistindo. E eu gostaria de ler juntamente com você lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E a Bíblia diz que o povo de Deus, né, o povo do Senhor, ele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aqui na ocasião, mais precisamente, o povo de Israel estava sendo destruído porque não estava tendo discernimento, não estava tendo a compreensão clara, não estava tendo a sabedoria da parte de Deus. Então eles estavam sendo levados por mentira e consequentemente sendo roubados, sendo destruídos. Se você for ler os versículos que antecedem esse versículo que acabamos de ler, você vai ver isso, você vai ver que nem produção existia, ou seja, não existia fruto da produção, não existia prosperidade. Então tudo isso porque o povo não tinha o conhecimento daquilo que Deus verdadeiramente queria para que eles estivessem vivendo. Mas eu quero te dizer algo, né? Deus não nos deixa sem este conhecimento, desde que, né, eu e você nos esforcemos para buscar esse conhecimento. Eu quero ler também com você lá em Provérbios no capítulo 3, vamos abrir lá, Provérbios capítulo 3,
versículo 13, diz o seguinte: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e de tudo que podes desejar não é comparável a ela. Então preste-me bem atenção, a Bíblia diz que quando nós estamos buscando sabedoria e conhecimento, e excede todo e qualquer outro valor natural que a gente possa ter aqui na face da terra, excede a joias, a ouro, a prata, a dinheiro, não significa dizer que não vamos ter essas coisas, mas a Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, devemos em primeiro lugar buscar o conhecimento a respeito das Escrituras, buscar o conhecimento a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a vida de todo e qualquer ser humano, e Deus deixa a sua palavra não em oculto, não em mistério. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela passa a fazer parte do reino de Deus e ela entra no reino de Deus. E aí ela começa a ter uma percepção espiritual daquilo que Deus tem para a vida dela. E há uma necessidade de nos alimentarmos com essa palavra, porque a palavra de Deus vai trazer o conhecimento a respeito de Deus para nossas vidas, para a nossa família, para nosso trabalho, de como nós devemos agir com o próximo, como nós devemos agir com os nossos negócios. E nós sabemos, e você sabe disso, você vai concordar comigo, nós precisamos de sabedoria e nós precisamos de conhecimento. Sem um conhecimento nós não chegamos a lugar nenhum. E a Bíblia diz, lá em João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então preste-me bem atenção, é o conhecimento da verdade que vai nos libertar. Nos libertar de quê? Nos libertar da mentira, nos libertar do engano, né? Nos libertar de doutrinas que não condiz com a palavra de Deus. Então eu vou citar aqui um texto daqui a um pouco a respeito de algo que muitos crentes, muitas pessoas que nasceram de novo, pensam que Deus é mistério, pensam que as coisas estão escondidas e que você não vai ter acesso às profundezas de Deus ou o conhecimento a respeito daquilo que Deus tem nas Escrituras. Mas Jesus deixou tão claro para mim e para você, que simplesmente, é tão fácil você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você observa as Escrituras, quando você observa as Escrituras com os olhos do entendimento, com o discernimento do Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, não observando o livro, né, a Bíblia como um livro comum, ou como simplesmente letras, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é a respeito desse conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus que nós estamos falando aqui nesta manhã. E eu quero que você abra comigo lá em João, no capítulo 6, versículo 63, o Senhor diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Então Deus não deseja que seus filhos estejam sendo destruídos, assim como o povo de Israel estava na ocasião do profeta Oséias. Deus não quer que os seus filhos hoje, que é a igreja hoje, né, independente da placa denominacional, nós fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você, que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e nos tornamos uma pessoa salva, recebemos o poder para ser filho de Deus. Nós não podemos ser destruídos, segundo a ótica de Deus. Na mente de Deus, Deus não deseja que seus filhos sejam destruídos, mas assim como faltou conhecimento para o povo de Israel, possa ser que esteja faltando conhecimento para você, e você precisa buscar essa sabedoria, precisa buscar esse conhecimento, precisa adquirir. E nós vamos adquirir isso lendo a Bíblia, orando em outras línguas, orando em português, rendendo ações de graças, lendo livros que eu possa inclusive te indicar, livros bons, livros que tragam uma mensagem de fé, de esperança, de ousadia, de determinação. Então Deus deseja que tenhamos conhecimento das Escrituras, conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero abrir com você aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte:
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a respeito deste conhecimento que eu estou ministrando a você, um conhecimento revelado pelo Espírito. Nós somos um ser espiritual, que habitamos em um corpo, possuímos uma alma que envolve nosso intelecto, vontade e emoções. Deus nos chamou em Cristo Jesus para vivermos pela fé. E viver pela fé é viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas como eu posso viver de acordo com aquilo que Deus diz, se eu não tenho o conhecimento revelado daquilo que Deus diz para a minha vida? Então você precisa buscar esse conhecimento. E esse conhecimento está nas Escrituras. Eu quero mostrar algo para você lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Abra lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns crentes têm lido esse versículo e têm tirado esse versículo do contexto, porque têm observado esse versículo simplesmente na ótica da letra. Mas nós acabamos de falar que o Senhor quer que a gente olhe para a Bíblia e leia e deixe que o Espírito Santo venha interpretar para a gente a sua própria palavra através do Espírito e da revelação. Existe um Espírito de revelação e sabedoria. Então, inclusive, eu quero nesse momento pedir para que o Espírito de revelação e sabedoria venha sobre a sua vida, que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que você venha compreender, venha entender a palavra, venha agarrar pela fé as coisas que Deus diz, venha pegar esse espírito da fé que está disponível para você, venha compreender as Escrituras, venha adquirir esse conhecimento, porque é muito fácil, e a gente já escutou tantas pessoas dizerem isso, mas Deus não revelou para ninguém aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, no versículo 9, né? Em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí muita gente fica dizendo, Deus é mistério, né? As coisas de Deus são difíceis. Não. Deus simplesmente quer se revelar a você. Deus não só se revela aos ministros, Deus se revela a você, Deus se revela a mim, que também sou ovelha. Eu estou pastor, mas eu também sou ovelha do Senhor. Eu sou filho de Deus. Você que está nos assistindo, que recebeu Jesus Cristo já como o Senhor da sua vida, você é filho de Deus, você também é uma ovelha. Talvez você tenha um chamado nos 5 dons ministeriais, talvez não, talvez você esteja inserido simplesmente no ministério de socorros. E tudo isso a Bíblia fala a respeito dessas coisas, e você precisa adquirir. Mas nós não vamos parar a leitura do capítulo aqui, nós não vamos parar no versículo 9, nós vamos dar uma continuidade, só para fazer uma pequena demonstração para você, de que nós não podemos ver a Bíblia na ótica da letra, mas nós devemos ver a Bíblia na ótica do Espírito, porque Jesus Cristo disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando você abre a palavra de Deus, tem essa convicção, é Espírito e é vida. Então Deus quer trazer vida na sua vida, naquelas áreas que estão mortas. Deus quer trazer abundância se está existindo escassez. Deus quer trazer paz se está existindo guerra. Deus quer trazer saúde para você se está existindo doença. Tudo isso está na palavra de Deus. É da vontade de Deus que eu e você vivamos e vivamos bem aqui na face da terra. É da vontade de Deus que você tenha saúde. É da vontade de Deus que você tenha cura se necessário for. É da vontade de Deus que você prospere financeiramente. Você pode estar se perguntando aí, mas pastor Cleone, né, como é que o senhor sabe dessas coisas? Eu quero te dizer, eu sei porque eu fui buscar o conhecimento. Eu fui buscar o conhecimento a respeito da palavra de Deus. E daqui a um pouco mais, no final dessa reflexão, eu quero te dizer aonde eu fui buscar esse conhecimento. Porque a Bíblia diz que Ele levantou os 5 dons ministeriais para que houvesse aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Então tem uma parte do nosso aprendizado que depende de nós, que nós devemos buscar, devemos ler em casa, devemos estudar, mas tem uma outra parte que nós devemos nos submeter a um ensinamento da palavra de Deus através de pessoas ungidas
que vão nos ensinar e vai trazer esse aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas daqui a um pouco mais eu falo a respeito disso. Eu quero só continuar aqui lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 2, a gente lê o versículo 9 e o versículo 10 diz o seguinte, né? Que apesar de que, né? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, está no versículo 9. O versículo 10 diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E se você também parar a leitura aí, né, você vai dizer assim, poxa, realmente é. Qual do homem sabe o que está no coração do homem, senão o Espírito do homem? Então, as coisas de Deus, só quem sabe é o Espírito de Deus. Mas eu quero te dizer, esse conhecimento que nos traz sabedoria, está revelado para mim e para você. E vamos ver isso logo em seguida. A Bíblia diz aqui no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós temos essa chave aqui no versículo 12, porque nós recebemos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de Deus, ao qual clamamos, Abba, Pai. Então eu quero te dizer, não existe mais mistério para mim e para você, porque nós recebemos o Espírito de Deus, e como nós acabamos de ler, quem é que sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Então, se eu recebi o Espírito da parte de Deus, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e aí esse Espírito habita em mim, então esse Espírito, ele vai me revelar todas as coisas da parte de Deus. Então o Espírito Santo vai me revelar através da leitura, através de um entendimento estudando a palavra de Deus, através do conhecimento que o Rema te proporciona também. Eu quero finalizar essa mensagem de hoje, né, te convidando para conhecer o Rema, né, inclusive essas ministrações, né, esse conhecimento que nós temos passado para você através desse programa Reinar em Vida. Nós adquirimos esse conhecimento através do Rema, né? Foi um curso que eu já fiz, é um curso que tem uma duração de 2 anos, segunda, quarta e sexta as aulas, né? Das 20 às 22, e aqui na região metropolitana nós temos 6 unidades, nós temos a unidade em Candeias, nós temos a unidade em Boa Viagem, nós temos a unidade na Zona Norte, ali em Casa Amarela, nós temos uma unidade em Igaraçu, nós temos outra unidade em Paulista, e nós temos uma unidade aqui em Rio Doce, e nós fazemos parte, né, aqui do Rema em Rio Doce. Eu quero convidar você, inclusive, se você mora aqui perto, a você nos conhecer, você vir assistir essa primeira matéria, que é Fundamentos da Fé, certo? Que vai começar agora na próxima segunda-feira, dia 29, e aí essa matéria vai até o dia 16, você pode estar assistindo essa matéria, mesmo que ainda não tenha feito sua matrícula, e aí você vai, com certeza, tomar uma decisão para fazer, e sua vida e da sua família nunca mais será a mesma. Eu espero você, quero te dar um abraço, quero te receber aqui no Rema Rio Doce. Você pode conferir essa ministração na íntegra no canal TV Verbo Rio Doce no YouTube. Eu tenho certeza que essa ministração abençoa a sua vida, então compartilhe com outros. Esse programa também estará completo no canal Programa Reinar em Vida. Nós temos muito para compartilhar e também muitos para aprender. Próximo sábado, Deus tem uma nova porção para você. Deus te abençoe.